Olá, estamos de volta na minha aula digital de História da Justiça no Mundo Ibérico e hoje vamos falar sobre a prudência e a justiça. E especificamente eu vou procurar mostrar isto através de três vídeos, né? No primeiro e no segundo vou tentar mostrar como houve uma evolução por parte do Estado moderno, por meio da qual se pretendeu tirar força do juiz, tirar arbítrio e tirar a capacidade de juízo do juiz, reduzindo ou colocando dentro da lei. Então, esse é um primeiro momento, eu vou desenvolver isto mais adequadamente em dois vídeos, né? E no último vídeo vou procurar mostrar a ideia de que o juiz deveria ser um juiz justo. E só sendo justo é que poderia dar e sentenciar justiça. Acho que desta maneira fica claro, né, o papel e a função do juiz e o que significava um juiz que fosse prudente para que pudesse julgar com justiça. Então, começando neste vídeo agora, vou falar principalmente, vou estabelecer um pouco de teoria geral para depois falar de dois grandes juristas, Bobadilla e Miguel de Ágia. Um é de Castela e o outro reside, trabalha e realiza suas funções no Peru. É um teólogo jurista. Como dizia, a modo de introdução, a construção do Estado moderno, entendendo por construção do Estado moderno a construção de uma legislação homogênea sobre um único território para todos os cidadãos de maneira igual e harmônica, acabando com as jurisdições senhoriais, teve de enfrentar uma longa batalha em dois campos essenciais. A codificação das leis, num corpo sistemático e orgânico, e a redefinição do papel do juiz, que passaria de ser um ministro e representante de Deus para um fiel executor da letra da lei. É sobre isto que vamos falar, né? De certa maneira, se poderia dizer que desde o século XVI até o século XIX, conviveram duas cosmovisões jurídicas das quais já falamos com muita frequência e que continuaremos explicando porque me parece que não podemos fugir disto. É preciso, do meu ponto de vista, repetir várias vezes a mesma ideia para que cada vez mais vamos entendendo com profundidade. Eu acho que o conhecimento se desenvolve de maneira espiral, aprofundando cada vez mais, né? Então, há uma primeira modernidade, há uma primeira cosmovisão onde o juiz simplesmente tem de olhar para a criação realizada por Deus, né, e prestar atenção na sua heterogeneidade, na sua pluralidade, e daí vão surgir diferentes direitos, diferentes foros, diferentes costumes com relação a diferentes pessoas, a diferentes locais e a diferentes circunstâncias, né? E surgirá uma segunda visão, já mais própria da segunda modernidade, da modernidade contemporânea, né? Herdeira da Revolução Francesa e do processo de codificação, que vai ter uma marca caracteristicamente racional, ou racionalista, né? Voluntarista, né? Que haverá uma lei igual para todos, criada pela vontade do legislador e pela razão do legislador, onde todas as leis e todos os direitos serão iguais para todos, né? Então, o Estado moderno vai ter que fazer esse jogo, né? Quer dizer, como que vai se conseguir passar de uma forma para a outra, né? Então, tentando explicar melhor isto, né? Como é que se entendia a função do juiz ou a função
do rei, melhor dizendo. Qual era a principal função do rei na Idade Média e na primeira modernidade? A principal função do rei não era executiva, né? Normalmente a gente pensa em rei e pensa em presidente, então pensa em poder executivo, né? Quando na verdade a principal função do rei era administrar justiça, porque o rei era ministro de Deus. E a principal função de Deus é a administração da justiça, é dar a cada um o que é seu, né? Deus dará a cada um o que é de cada um, né? Dará o céu para os bons e o inferno para os maus, né? Então, o rei, como ministro de Deus, depois irá delegando nos seus juízes, nos seus corregedores, a mesma função e a mesma qualidade. Os juízes e os corregedores também serão ministros de Deus, imagens de Deus, e deverão exercer a sua qualidade fundamental, que é a de estabelecer a justiça, né? E essa justiça era algo que já estava dada, né? Era algo que já estava nos próprios fatos, nas próprias circunstâncias. Então, o direito não era a mesma coisa que a lei. O direito não era um conjunto de leis. O direito se encontrava já dado, né? O direito era aquilo que era ajustado. Está muito mais relacionado com um adjetivo, né? Direito é a conduta justa, um ato justo, uma pessoa justa. É isto que é o direito. Então, a função do juiz era muito mais ver o direito do que saber das leis, né? Os juízes precisavam ver e dizer, porque o direito estava dado. Então, a função do juiz era jurisdictio, dizer o direito, né? E não era simplesmente aplicar a lei, né? Isto vai ser uma construção do Estado moderno. Essa jurisdição, né, ia muito além da aplicação da lei, né? Porque além das leis havia costumes e práticas imemoriais, havia leis particulares, havia leis locais, né? Havia privilégios, havia leis que correspondiam às cidades e a famílias, havia as leis eclesiásticas, havia as leis canônicas, havia as leis morais, né? Era um universo enorme. De todo esse universo, havia além de todo esse universo, havia fundamentalmente a realidade dada, as circunstâncias do caso, das pessoas. Então, qualquer um sabia o que era certo e o que era errado, porque estávamos falando de questões morais, não de questões complicadas, né? Vamos chamar assim, de hermenêutica de justiça que tivesse de ser decidido por aqueles 11 homens sábios do Supremo Tribunal Federal. Não. Qualquer um sabia que não podia roubar o boi do vizinho, que não podia deitar com a filha do cara que morava junto, que não podia deixar de ir na missa, que não podia bater na criada. Qualquer um sabia disso. Por quê? Porque era pecado. Então, os juízes também sabiam disso. E o que os juízes viam e ouviam eram os fatos acontecidos, né? E a partir daí, eles voltavam para as leis, para esse universo enorme de leis. E no meio disso, eles interpretavam aquelas leis que fossem mais adequadas para aqueles fatos. Então, era disso que se tratava. Claro que para que o juiz pudesse fazer tudo isso de uma forma coerente, de uma forma justa, de uma forma que não fosse levado nem pela tentação, nem pela paixão, nem pelo pecado, o juiz deveria ser justo, o juiz deveria ser praticamente santo. Isso falaremos mais tarde, né? Então, tendo isto em conta, agora vou falar de dois autores que me parece assim que são muito profundos, né, na sua definição do papel do juiz. Um deles, como já falei para vocês, é Bobadilla, que era um corregedor e fiscal da Real Audiência de Valladolid, que no final do século XVI, já comentei isto, se queixava de que realmente era uma tristeza ver como havia muitos juízes
que se deixavam levar pelo seu livre-arbítrio e julgavam contra o direito, né? Mas, mesmo assim, o Bobadilla dizia que era melhor que o juiz ficasse com o seu livre-arbítrio, né? E que não ficassem apenas, né, presos nas leis, porque, aspas, sobre as coisas particulares que não se podem decidir pelas leis, os juízes teriam de julgar por presunções e conforme a sua consciência e arbítrio. Ou seja, a lei é sempre geral. Então, quando o juiz vai para o caso particular, não tem como fugir disto. O juiz sempre vai julgar conforme a sua consciência e conforme o seu arbítrio. Então, como dizia Paulo Prodi, né, no seu livro sobre uma história da justiça, todo o sistema jurídico da primeira modernidade se apoiava no papel do juiz, na função do juiz e principalmente na pessoa e na consciência do juiz, né? E uma das primeiras tentativas do Estado moderno foi eliminar isto, fazer com que toda a cosmovisão jurídica ficasse apoiada na lei e não na pessoa do juiz, né? De um lado, né, existia, vamos chamar assim, o binômio do juiz para a lei ou da lei para o juiz. Ou seja, havia aqueles, né, isso no século XVII, XVIII e XIX, é um embate. Havia aqueles que defendiam que o juiz era o legítimo intérprete da lei e que a lei estava para ser interpretada pelo juiz. E havia aqueles, né, que consideravam que a lei deveria ser a gaiola do juiz, que o juiz deveria estar preso na lei, que o juiz deveria ser simplesmente um aplicador da lei, né? E que isso é o que garantiria a justiça. Então essas são as duas, isso vai ser um longo embate de quase 2 séculos e meio. Da mesma maneira, né, havia um outro binômio que poderia ser chamado de direito de juristas e direito de leis, né? Ou seja, na primeira modernidade, o que nós temos é um direito de juristas, de intérpretes, e na segunda modernidade, na modernidade contemporânea, o que nós temos é um direito legal, né? Eram duas caras da mesma moeda. O que se pretendia? O que se pretendia é chegar na supremacia do Estado e na supremacia da lei. Então, como disse para vocês, né, vou citar apenas algumas ideias, né, de Bobadilla, né, que me parece que é interessante aplicar aqui agora, tentar entender aqui agora, né? De acordo com a opinião, né, de Bobadilla, né, o direito, para ser justo, deveria ter flexibilidade. Né? Por quê? Porque o direito deveria se adaptar às circunstâncias. E a lei, uma lei fixa e uma lei igual para todos, impossível de se adaptar às circunstâncias. Então, do que se tratava? Se tratava de admitir que os fatos, por força das circunstâncias, são sempre imutáveis, né? E que o juiz deveria decidir conforme as circunstâncias e conforme os fatos. Ou seja, ele seguia o antigo, vamos chamar assim, o antigo entendimento do direito romano de que o direito nascia dos fatos, não da lei, né? O ius nasce dos fatos, né? E daí é que vem a justiça, né? A lex tem a ver com a leitura, lex tem a ver com lei, leitura, né? Ius tem a ver com justo e com fatos, com justiça, né? Então, o que importava então, né, continuo falando do Bobadilla, é que o juiz tivesse capacidade para interpretar e para aplicar as leis régias de acordo com a sua consciência, uma consciência que seria uma consciência reta, uma consciência justa, se o juiz fosse justo, né, para que se julgasse sempre conforme, aspas, do Bobadilla, conforme fuero e derecho. Fuero é foro, né? Ou seja, os costumes próprios do local em que se realizava o juízo. E o direito é o justo, né?
estamos diante, né, neste caso, de um autor para quem o papel do juiz é mais importante do que o papel da lei. Né? Me parece que isso aqui fica claro. Né? Os juízes, para Bobadilla, são os verdadeiros criadores do direito e do justo concreto, numa relação jurídica determinada, cabendo a eles o poder de não obedecer às ordens reais, porque não se devia entender como desobediência, e sim como justiça. Aspas, a desobediência aos mandatos reais ou pontifícios pela honra ou pela utilidade do príncipe ou da república ou da justiça das partes se deixam de cumprir ou se cumprem de outra forma diferente de como se manda. Ou seja, muitas vezes o juiz vai dizer para não cumprir a lei, para não aplicar a lei. Este princípio, que hoje em dia não tem o mínimo sentido, vamos dizer assim, era o princípio que vai fundamentar uma das frases mais conhecidas da América, né, da história da justiça na América, de que as leis se obedecem, mas não se cumprem. Ou seja, não há uma desobediência à lei quando o juiz diz para não cumpri-la. Por quê? Porque, em alguns casos, não cumprir a lei é realizar a justiça. Muito bem. Outro jurista que eu queria falar, né, é um teólogo franciscano que, em 1600, trabalha em Lima, na Ordem de São Francisco, é comissário-geral da Ordem de São Francisco, né? Miguel Ágia, fray ou frei Miguel Ágia, ou Ágia. Há um texto conhecido dele, chama-se Tratado que contém 3 pareceres graves em direito, que foi publicado em Lima em 1604, que é um texto dele escrito para o vice-rei do Peru, onde o vice-rei pede para o teólogo, para o jurista, o teólogo jurista franciscano, pede que dê um parecer sobre se uma lei determinada pode ou deve ser obedecida ou não. Essa lei determinada, não vou entrar aqui em nuances, essa lei determinada é uma lei régia, é uma lei que vem de Madrid, do rei, de Filipe III, que está mandando que se acabe com as encomendas. Então, as encomendas eram o regime de exploração do trabalho indígena. O rei considera que esse regime é desumano, que esse regime não convém à república, que esse regime faz mal. E, portanto, ele pede para acabar com esse tipo de exploração. Muito bem. O vice-rei pede um parecer, e em cima desse parecer ele vai decidir. O que quero explicar aqui são as nuances, são 3 pareceres que ele dá. As nuances que o teólogo dá e explica para o vice-rei, para depois o vice-rei tomar a sua decisão. Então, o princípio fundamental para o Ágia, que deve ser levado em conta para aplicar ou não aplicar a lei régia, é o mesmo que fala Bobadilla, é a conservação e o bem público, o bem comum da República, que deve ser tido como o princípio motor, o princípio fundamental para decidir sobre se aplica ou não se aplica uma determinada lei. E esse critério não está, vamos dizer assim, esse critério em concreto é decidido pelo vice-rei, não pelo rei. Ou seja, o rei escreve e dá a lei para o bem da República, mas quando chega no vice-reino do Peru, a decisão final, neste caso concreto, para essa situação concreta, e neste tempo concreto, quem decide é o vice-rei, se é ou não é para o bem ou não da República. Isto modifica tudo, isto dá um poder de margem, de arbitrariedade ao vice-rei ou aos juízes. O vice-rei aqui está se colocando como juiz. É ele que vai decidir se se aplica ou não se aplica, em cada caso concreto e nas circunstâncias concretas. Ele que vai
determinar para as audiências reais como colocar em vigor a lei régia. Né? E no terceiro parecer, que me parece que é o mais interessante, tratando especificamente de como deve ser interpretada uma real cédula por parte do vice-rei, Haja afirma o papel do livre-arbítrio que o vice-rei, na sua função de juiz, tem. Por quê? Porque o juiz não é um simples executor sem conhecimento, como costumam ser os simples executores. Então, estamos falando aqui de uma questão filosófica mesmo, aristotélica, de filosofia aristotélica. O executor, né, o executor é aquele que faz, não, o instrumento, né, o simples executor é o instrumento. O executor mesmo é aquele que pensa, aquele que decide, aquele que sabe da finalidade. Depois você tem executores, você tem instrumentos executores, você tem instrumentos eficazes. Né? Então, no caso, para fazer um quadro, o executor mesmo é o pintor, mas ele utiliza o pincel como um simples executor, como um simples instrumento. Não é o pincel que é o executor mesmo é o pintor. Da mesma maneira, né? O vice-rei ou qualquer juiz não é um simples executor, não é um instrumento da vontade do rei. Né? É um executor mesmo, ele tem livre-arbítrio para decidir, ele tem essa função, ele tem a função de ser um juiz árbitro, porque tem autoridade, isto aqui é do teólogo, tem autoridade para acrescentar, para tirar, para alterar, para mudar, para remover, para executar e para deixar de executar o que achar que convém ao bem comum da República. Isso aqui é revolucionário. E isto aqui é a função do juiz. Né? Ou seja, estamos diante de dois autores para quem o mais decisivo à hora de julgar não é a lei, nem é a vontade do rei. Né? O mais decisivo é a prudência do juiz, é a consciência do juiz, é o juízo dos jurisprudentes. Né? Então, muitas vezes podia acontecer que o juiz considerasse que a lei não deveria ser cumprida, como aconteceu neste caso. O vice-rei decidiu que a lei não deveria ser cumprida e não foi de fato cumprida. Né? E muitas vezes também o próprio juiz poderia decidir que a lei era injusta mesmo, né? Que a lei era contra o direito natural e que, portanto, existia uma obrigação mesmo de não obedecer. Né? Então, esta forma de entender, né? Esta forma de entender é o que os historiadores falam de que era um universo de um direito de juristas e não de um direito de leis, né? Então, era preciso, né? Normalmente esses autores falam da necessidade, primeiro, do juiz ter arbítrio e ter a sua consciência, né? Livre, né? Depois, de agir prudentemente para aplicar ou para interpretar a lei. Nessa prudência, nesse agir prudente, era extremamente importante conhecer a opinião comum de todos os outros juristas, né? E havia, de fato, textos e tratados sobre a opinio communis, né? Ou seja, qual era o parecer da maioria dos juristas, da maioria dos jurisprudentes, né? Porque, precisamente, isto era o que dava autoridade ao juiz, né? Porque sempre, ou em todo lugar, ou quase sempre, ou quase em todo lugar, tinha sido interpretada a lei de uma determinada maneira. Né? E o juiz devia ser, portanto, né, um bom juiz, um bom árbitro. Né? E isto, sendo feito dessa forma, seguia a corrente doutrinária medieval, né, do famoso jurista Bartolo, né, que destacava como principal função do juiz, né, a prudência e a consciência na hora de olhar para as circunstâncias, né, e a necessidade de que o juiz concreto fosse, em concreto,
uma pessoa, como já disse, muitas vezes justa, uma pessoa honesta, porque só assim se poderia garantir, né, que a decisão e a sentença fosse justa. Bom, era isso que eu queria falar agora, né, por enquanto, né, falei desse primeiro, dessa construção do Estado moderno, como se vai tentar passar de um lugar para outro, né, da figura, do papel da pessoa do juiz para a figura da lei, né, e como nesse primeiro momento do século XVII, né, fim do século XVI, começo do século XVII, há dois juristas com duas posições muito claras com relação à importância da pessoa do juiz. Agora vou falar, nesse segundo vídeo, né, da corrente já mais iluminista, mais racionalista, de como começam a surgir teóricos que consideram que o mais importante, então, é reduzir o juiz à letra da lei. Tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo. Até logo.